quero dar boas-vindas à secretária de Saúde de Redenção, Cleide Mendes Moreira Arruda. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Thelma. Muito boa tarde, Redenção, os amigos que nos acompanham agora. Cleide, eu queria, antes de tudo, a gente falar sobre essa polêmica da regulação estadual. Certo. Eu queria que você explicasse para as pessoas como é que funciona, o porquê de estarem querendo levar para Conceição do Araguaia e onde afeta não só a nossa cidade, mas as cidades, né, da região. Thelma, um serviço pactuado, porque o Hospital Regional Público do Araguaia, ele é um hospital pactuado que atende 15 municípios da região do Araguaia. Então, a central de regulação, ela foi criada justamente para normatizar a entrada deste paciente dentro do hospital, seja na área de ambulatório, de consultas, né, de exames, ou até mesmo de procedimentos cirúrgicos. Então, a regulação, ela permite que os pacientes elas tenham acesso a todos os serviços e que não haja embaraço. Porque se não tiver um órgão para organizar a entrada deste paciente, vai acontecer que, muitas vezes, algumas injustiças. Então, o processo regulatório, uma regulação, um serviço de regulação, é justamente isso, para verificar a quantidade de leitos, para verificar a quantidade de consultas pactuadas, porque cada município ele tem uma cota específica quando surge a pactuação. Redenção tem tantas consultas, Xinguara, e assim sucessivamente. São 15 municípios, 15 cidades. 15 cidades da região do Araguaia. Lembrando que cada cidade tem a sua própria regulação. Exatamente, isso, porque a regulação que está no hospital regional, ela é a regulação da CESPA, que quem determina sobre ela, quem normatiza sobre ela, é o 12º Centro Regional, porque o Estado ele é dividido em regionais. Certo. Então, são, não me engano, 13 regionais que cuidam, né, dos municípios, que cuidam das regiões e que permite que esse serviço do SUS, Sistema Único de Saúde, flua para que possa atender os nossos pacientes. Nós fazemos parte da 12ª Regional de Saúde, que a sede é em Conceição do Araguaia. Que a sede é em Conceição do Araguaia, que nós chamamos da região do Araguaia. Né? Aí existe a região do Carajás, que é Marabá, Parauapebas e outras regiões. Certo, e nós fazemos parte da 12ª. Exatamente. Na sua opinião, Cleide, o que afeta essa mudança? Primeiro, é importante a população entender o seguinte. Existe uma comissão intergestores regional. Essa comissão ela é composta pelos 15 secretários da região. Então, nesta comissão, uma vez por mês, nós nos reunimos e deliberamos daquilo que vai acontecer na nossa região. Um serviço pactuado, em via de regra, ele teria que passar por essa comissão, mesmo que toda a comissão, mesmo que os 15 municípios, 15 secretários, dissessem assim, não, nós queremos que mude de Redenção. Mas os 15 secretários precisam ser ouvidos através desta comissão. Não, mas espera lá, estão tentando fazer essa mudança e vocês não foram comunicados? Não fomos. Inclusive, não fomos. Inclusive, a minha briga na última quinta-feira, porque até então, Thelma, ninguém estava sabendo. Até então, os 15 secretários da região do Araguaia não sabiam de nada. Estava mudando um serviço pactuado sem ouvir os municípios. Na quinta-feira, quando eu comecei a questionar a direção do 12º Centro, quanto a esse serviço que iria ser tirado de Redenção e levado para Conceição do Araguaia, porque a questão aqui não é tirar de Redenção e levar para Conceição, vem cá, mas sem informar a população, sem informar os municípios do que está acontecendo, para mim é uma questão de injustiça com o próprio cidadão. O cidadão ele fica sem entender, na verdade a comunicação no SUS, a gente está trabalhando nisso para melhorar cada vez mais, e quanto mais a gente melhora, as pessoas tentam dificultar. Então na quinta-feira quando eu disse, opa, cadê? Não tem ponto de pauta, recebemos uma pauta e não tinha nada explicando se nós iríamos debater sobre esse assunto. Então, ou seja, quando eu disse negativo, eu proponho como ponto de pauta, no mês de agosto, vamos discutir sobre isso, os técnicos da CESPA também de acordo. O COSEMES, que é o Conselho dos Secretariados do Estado do Pará, e dos secretários municipais do Estado do Pará, também de acordo, vem cá, vamos ouvir o que pensam os secretários. Então, não se falou nada. Quando
apontei esse problema lá, apontei esse ponto, tem que ser discutido, vamos lá, mesmo que saia de redenção e vai para outro lugar, mas ouça os secretários. Daí trouxeram um representante de uma empresa que está prestando serviço para a CESPA, e um moço muito simpático, inclusive, muito profissional. Ele disse, olha, secretária, por uma questão administrativa, a CESPA decidiu assim e a regulação vem para Conceição do Araguaia. Quer dizer, já estava decidido. Ou seja, não disse, vamos votar, vamos abrir para votação, se pelo menos o ponto de pauta vai para discussão em agosto, não. Caso decidido, regulação vem para Conceição do Araguaia, como ato administrativo da CESPA, e não se discute mais sobre isso. Foi quando, eu conversando com o prefeito Iavé, conversando com algumas lideranças, o prefeito Iavé disse, não é assim. Chega na casa dos outros, tira o que quer, leva embora e não fala nada. Quando o serviço foi implantado em Redenção, houve uma normativa, houve um procedimento a ser adotado. Na época, havia uma expectativa, hoje já não existe mais. E daí, quando você fala quais as perdas, porque daí eu tenho recebido muitas ligações de autoridades, Cleide, mas quais as perdas que Redenção vai ter? Eu não penso em Redenção, eu penso em rede. Eu penso nos 15 municípios da região do Araguaia como membro da CIB, da Comissão Intergestores Bipartite. Eu, como representante dos 15 municípios da região do Araguaia, na CIB, eu tenho que questionar. Mesmo que os secretários se deem por esclarecidos e, tudo bem, pode ser dessa forma, eu não, porque eu tenho uma representatividade, eu tenho um compromisso a prestar lá em Belém, quando eu sento naquela mesa e discuto com os secretários e com os 144 secretários da região, do estado do Pará. Então, eu tenho que debater sim, eu tenho que questionar sim, porque eu quero o melhor para o povo da região do Araguaia. E daí, Thelma, quando a gente fala de todos esses pontos que devem ser obedecidos, nós precisamos obedecer. Porque senão não há razão de ir para a CIR, não há razão de passar pelo conselho, porque o conselho aqui me resguarda, né? O conselho aqui me fiscaliza. Então, eu vou tomar decisão sem passar pelas esferas. Que história é essa? Pois é, dos conselhos. O meu posicionamento, Cleide, é o seguinte, mexer no que está funcionando e bem funcionando. Agora, tantas coisas mais importantes, segurança pública, educação, reforma de escola aqui, estaduais aqui, precisando de reforma, pontes, estradas, aí vai mexer no que está funcionando. É verdade. Na verdade, hoje, Thelma, existe uma briga acirrada na saúde pública da região do Araguaia. As pessoas, elas estão tratando de pessoas com carteirinha de voto. Ou seja, é voto, saúde dá voto. Porque entendem que mexer com a sensibilidade das pessoas, mexer com aquilo que deixa a pessoa, sabe, fragilizada. Porque todos os dias, quando eu abro aquela Secretaria de Saúde, eu não abro olhando para o título, porque o que normatiza é o cartão do SUS. São quantos cartões de SUS eu tenho e eu preciso prestar um serviço para essa população de forma digna. E ali eu recebo todas as pessoas, independente se ser roxo, vermelho, rosa, amarelo, azul, branco, não importa. É o cidadão que tem que ser respeitado. Quando hoje eu conversava com um técnico do COSEMES, e ele disse assim para mim, Cleide, de que forma que isso vai afetar vocês aí? Cidadão, de que forma que vai afetar? Por que eu estou brigando? Primeira briga, porque não se passou, porque ninguém foi comunicado. Esse é o meu primeiro ponto. Ninguém foi comunicado. Não falou com ninguém para poder tomar essa atitude. Já tomaram, estava decidido, dia 1º de julho, regulação vai para Conceição do Araguaia. O secretário de Conceição, meu amigo, gente boa demais da conta. Quem que é o secretário hoje de Conceição? Hoje o secretário de Conceição do Araguaia é o Elivésio, uma pessoa maravilhosa, trata de saúde pública, sabe, com muito respeito. Então, é o Olivério. Então, o que a gente precisa entender? Uma regulação dentro do hospital. Porque quando eles falam assim, existe uma resolução, tá? Que essa resolução que eles estão falando agora dessa resolução. Isso aqui é a resolução CIB de 2013. Essa resolução, segundo eles, seria a forma de normatizar que as regulações de hospitais regionais, elas não podem ficar dentro do hospital regional. E que elas têm que estar dentro das regionais de saúde. Nesse documento aqui que falaram para mim, não tem nada falando sobre isso.
Aqui fala de custeio, aqui fala de normatização, de fluxo. E eles citaram esse documento. Citaram esse documento aqui. Esse documento aqui, se quem quiser cópia dele, eu dou, tá? Fala de custeio. É porque todo mundo quer falar alguma coisa e quer justificar como se tem um documento. Então, no documento que foi apontado, não existe essa possibilidade de mudança de regulação para regional. Tá, mas vem cá. Tem que estar dentro da regional. Os hospitais regionais, via de regra, no estado do Pará, a maioria deles estão sediados onde há a regional. Mas em Redenção, quando construíram o Hospital Regional Público do Araguaia, escolheram Redenção. Por que não escolheram? Aí depois falaram assim, mas aí depois tem um hospital regional que veio depois de Conceição do Araguaia. E que o serviço daqui de Redenção é muito maior do que o serviço de Conceição do Araguaia. A amplitude é maior a de Redenção. E a questão de centralização, né, gente? Exatamente. Muito mais próximo da cidade. Então, hoje a regulação de Redenção, ela funciona em tempo hábil. Porque no SUS, Thelma, na saúde, a gente não pode perder tempo. 1 minuto para nós, 30 segundos, é ouro. Porque uma pessoa, ela morre ou ela se agrava dentro da sua patologia, dentro do seu risco, de forma muito imediata. Então, uma regulação onde está hoje, dentro do hospital regional, onde eles têm, precisa de leito, o médico vai lá. O técnico ele está lá dentro, verificando onde é que tem ou como que tem vaga. O paciente não chegou, existe a lista do faltoso. São Félix do Xingu não chegou em tempo, ou de repente não conseguiu encaminhar o paciente não chegou aqui para sua consulta ambulatorial. Então fica muito rápido. O acesso dessa regulação dentro do nosso hospital, ela é muito rápida e a gente tem que trabalhar nisso. Tem uma pergunta aqui do telespectador sobre a transferência dessa regulação para Conceição do Araguaia. Ele quer saber se os responsáveis pela mudança vai custear transporte, alimentação e hospedagem para as pessoas que não vão ter condições para se locomoverem para Conceição do Araguaia. Cícero Melo. Tá, vamos entender aqui uma coisa, pessoal. A regulação, ele é um sistema. Embora tenham pessoas manuseando esse sistema, mas é um lugar onde que se regula as vagas para tudo quanto é lugar. O cidadão, necessariamente, ele não precisa ter acesso à pessoa. Por exemplo, nós temos aqui em Redenção a regulação municipal. Essa regulação ela é aberta. O cidadão chega, ele protocola o seu encaminhamento, ali ele recebe as diretrizes daquilo que ele vai fazer. A regulação estadual, via de regra, é mais sistema mesmo. Então, não há necessidade do cidadão, ele estar lá dentro da regulação para ele cobrar a consulta ou a cirurgia dele. Então, quanto a essa questão, Cícero, você pode ficar... isso não é um ponto a ser discutido. Você não vai ter que ir lá em Conceição do Araguaia para ter acesso à regulação estadual. Embora eu tenho, em Deus que essa situação vai ser mudada, em nome de Jesus. Mas isso não acontece. Você vai na sua regulação municipal, a sua regulação municipal é que se comunica com a regulação estadual, que é essa que nós estamos brigando. O Nilmar também faz a mesma outra pergunta sobre a regulação. Como será feita a regulação? Teremos que esperar respostas de Conceição do Araguaia? Sim. Quanto a isso, ele tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos ter que esperar a resposta. E, via de regra, às vezes vai ser necessário um técnico de Conceição do Araguaia vir para a Redenção para verificar em loco o que está acontecendo dentro do hospital. Isso é óbvio que isso vai acontecer. Embora a gente trabalhe com o sistema, tudo no computador, encaminhando o paciente, mas, assim, para tirar dúvida, para esclarecimento de uma informação imediata, vai ter que vir um técnico de Conceição para olhar isso dentro do hospital. Boa tarde, Thelma. Eu quero só parabenizar a nossa secretária pelo programa Melhor em Casa. E desde já agradecer a toda a sua equipe. Fernando lindo. do Marechal Rondon. Coincidentemente, o vice-governador Zequinha Marinho é de Conceição do Araguaia. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Thelma, eu confio, eu gosto muito do Zequinha. Como pessoa, é meu irmão em Cristo, nós comungamos da mesma fé, né? Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu não quero crer que o Zequinha faria isso. Até porque ele sabe da importância que tem em Redenção, ele sabe desta região como região polo, né? Em vários setores, na saúde, na educação. Então, eu quero crer que
Você acredita que na quinta-feira, quando eu comecei essa movimentação, conversar com um com o outro, você acredita que o secretário de Estado, doutor Vitor Mateus, não sabia que a regulação estava indo para Conceição do Araguaia? O secretário não sabia? Não. Agora bem aí, depois, quando eu digo que é politicagem, aí falam que eu falo muito. Né? Agora bem aí... o secretário, doutor Vitor Mateus, é uma pessoa maravilhosa. Como a nossa secretária adjunta, doutora Heloísa, que tem nos atendido muitas e muitas vezes. Então, em conversa, né, com um assessor muito próximo do doutor Vitor Mateus, e a gente tem fontes, né, eu ainda sou jornalista, e a gente tem fontes. O doutor Vitor estava em Brasília na última quinta-feira, e em Brasília foi questionado a ele, doutor Vitor, o que o senhor pensa da regulação sair de Redenção e vai para Conceição do Araguaia? Ele disse, mas como assim? Não estou sabendo disso. E foi quando o doutor Vitor Mateus veio saber desta situação. Ai. Infelizmente. Aqui é o Eldon Moreno, conselheiro estadual de saúde, representando a região Araguaia. Também não concordamos com a mudança e já acionamos o colegiado do Conselho Estadual de Saúde e posicionamos contra essa mudança. Uma pergunta como uma resolução da CIR, que foi aprovada em 2013, e por que só agora está sendo executada? Pergunta para tu. É isso mesmo. Porque assim, o que a gente entende? O que a gente entende de resolução? A resolução, ela vem quando os secretários eles se reúnem para discutir isso em CIB, na Comissão Intergestores Bipartite. Então, esses secretários, eles entendem que uma situação, um problema que está acontecendo nas regionais, no Estado, precisa ser resolvido de forma imediata. Então, se cria as resoluções para dar norte, parâmetro, discutir sobre o assunto, votar e normatizar, criar meio, fluxo, formas de resolver o problema. Então, essa resolução que eles estão dizendo, né, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Por exemplo, o Thelma, só para falar aqui, a resolução que eles estão falando é a resolução número 63, de 24 de abril de 2013. No artigo 1º aqui, fala de considerando portaria, que fala de custeio, de investimento, que não tem nada a ver com a nossa situação aqui. Aí no artigo 1º diz assim, aprovar e alterar a proposta de implantação ou implementação para os 6 complexos reguladores regionais do Estado do Pará. O que está dizendo a respeito disso? O que você entendeu, Thelma? O que está falando de mudança de regulação de um lugar para o outro? O que tem a ver? Mas estão querendo que a gente entenda isso aqui. E eu não consigo entender. Não está escrito, né? Um documento que não está escrito. E a CIB, a proposta da CIB, ou a proposta da CIT, é deixar o secretário muito bem confortável, muito bem amparado quanto os documentos que são homologados lá. Então, como se cria um documento, uma resolução que não dá parâmetro, que não explica nada e que aí subentende-se. Para mim é preto no branco. É esclarecido, e aqui para mim não explica nada. Não explica sobre, né? Não explica sobre mudar a regulação de um lugar para outro. A coisa não pode ser bagunçada desse jeito, não. Do jeito que eles querem, não. Hoje, a partir das 17 horas, eu quero, inclusive, te convidar, você que está em casa e se sente aí, vamos dizer, incomodado e revoltado com essa situação, esteja lá comigo e com todo mundo para manifestar contra esse absurdo. Agora, 17 horas no Espaço Cultural, manifestação popular. E vamos aproveitar também e cobrar do governador segurança pública, que está uma bagunça aqui, principalmente aqui na região. Agora, é importante deixar muito bem claro para a população, na verdade, a manifestação de hoje à tarde, ela partiu do próprio cidadão, que se sentiu injustiçado, que se sentiu enganado. Sim. Né? Então, essa motivação, ela não partiu, esse ato não partiu da Secretaria Municipal de Saúde de Redenção. Eu também fui convidada para estar nesse movimento e eu, como defensora do pensamento, do ponto em que um colegiado não foi ouvido, não foi respeitado, eu também vou estar lá para estar com vocês e falando sobre o assunto. A Câmara Municipal de Redenção, inclusive, soltou um ofício hoje, assinado aqui pelo presidente da Câmara, o vereador Leonardo da Saúde, dizendo ao excelentíssimo senhor
Governador Simão Jatene. Senhor governador, a Câmara Municipal de Redenção, através dos vereadores que abaixo subscrevem, veio por meio deste solicitar a Vossa Excelência que a regulação do 12º Centro Regional, que se encontra dentro do Hospital Público do Araguaia, não seja remanejado para outro município, pois dificultará o atendimento de inúmeras pessoas, já que o centro regulatório se encontra dentro da maior unidade de saúde da região do Araguaia, tendo um menor tempo de respostas nas demandas de urgência e emergência. E nos casos ambulatoriais mais complexos, tempo esse é essencial para salvar uma vida. A especulação de que o Hospital Regional de Conceição do Araguaia passará a ser regulado via CISREG, sabemos da vontade do Estado em melhorar e aprimorar o atendimento ao usuário, mas solicitamos que mantenha a situação do Hospital Regional de Conceição da mesma forma que funciona atualmente, pois vem atendendo com excelência os usuários da região. Essa modificação pode trazer dificuldades para essa unidade que vem sendo referência em nossa região. Aproveitamos a oportunidade para lhe parabenizar por excelente gestão, que vem fazendo à frente do governo do Estado e agradecer pela ampliação do serviço da hemodiálise na nossa região. Exato. Então, o governador tem que reformar também o hospital, né? O senhor está ampliando a hemodiálise. Ao invés do senhor mexer com isso, governador, eu sei que eu estou sendo gravada aí, e com certeza essa gravação chegará até o senhor, aproveita e reforma o regional, ampliação, mais leitos para o povo. Exato. Bom, vamos agora seguir aqui. Eu tenho muitas perguntas aqui, Cleide. Vamos lá. E você ficou toda animada aí com a saúde. Do Melhor em Casa. Explica, o que é o Melhor em Casa? O Melhor em Casa é um programa maravilhoso. É uma equipe multifuncional que atende o nosso cidadão em casa. Uhum. Então, existe aquele cidadão que ele já passou pelo hospital, o tratamento dele necessita a longo prazo, ou de repente ele não tem que ficar dentro do hospital, mas receber um atendimento específico em casa. Um diabético, por exemplo, encaixaria ou não? Às vezes. Nós temos agora, no mês de agosto, nós vamos ampliar o serviço do Melhor em Casa para uma espécie de home care, que é um serviço em casa. Esse serviço ele é interessante porque dentro do hospital, Thelma, muitas vezes o cidadão dentro do hospital, existe a pessoa com tuberculose, existe a pessoa com meningite, existe a pessoa com várias outras patologias que se contamina. Sim. Uma grávida, por exemplo, isso em qualquer hospital, tá? Qualquer hospital chega uma pessoa nessa situação porque um hospital tem que ser tratado. Chega uma grávida, por exemplo, onde a imunidade dessa grávida está lá embaixo. Por quê? Porque tem um serzinho sendo gerado dentro dela que está engolindo tudo que é vitamina. Então, a imunidade dela baixa. E ela está ali totalmente acessível a qualquer um tipo de doença, de alguma bactéria que possa surgir no ar. Certo. Se essa grávida está com uma infecção, por exemplo, né, uma infecção urinária, ela tem que fazer uma quantidade de dias de medicação. Dentro do hospital, ela está ali completamente vulnerável a tudo que está acontecendo. Mas se eu tratar essa grávida em casa, com a equipe do Melhor em Casa, fazendo a medicação, acompanhando, porque essa equipe, ela roda, ela não fica parada em um determinado lugar, ela roda. Então, hoje nós temos 50 pacientes atendidos pelo Melhor em Casa, vamos ampliar o número, porque a nossa proposta é fazer com que o nosso paciente, ele tenha a família como acompanhante. Uhum. Dentro do hospital, geralmente é a mãe, ou o marido, ou a esposa que faz aquele acompanhamento. Mas em casa tem a família inteira acompanhando. É claro que esse serviço, ele precisa ser ponderado. Não é toda casa, não é toda família, não é toda residência. Caso que exatamente, que pode ter. Mas, em alguns casos, nós vamos atender o Melhor em casa, com as famílias, tendo aí como nosso apoio para a gente conseguir reabilitar pacientes. E se a pessoa estiver em casa nos assistindo e quiser mais informações sobre esse programa, onde ela deve procurar para se informar?
Hoje nós temos a Dalete, a enfermeira Dalete, que é a coordenadora do Melhor em Casa. Na própria Secretaria de Saúde, o cidadão ele pode, no balcão, junto com a Nábia, também a minha assessora, a Ivani, pegar todas as informações para que esse paciente seja cadastrado e acompanhado pela nossa equipe. Muito bacana. Vou ler algumas mensagens aqui, antes de partir para a próxima pergunta. Parabéns, Cleide Mendes, pelo programa Melhor em Casa, um dos melhores programas já realizados nessa cidade. Pessoas incríveis que trabalham para melhorar a vida de tantas pessoas. Nossa, realmente é uma equipe maravilhosa. Ei, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiros, técnicos. É uma equipe fisioterapeuta, uma equipe assim completinha, Thelma, que tem ajudado muita gente, graças a Deus. Que bacana. Thelma, na minha opinião, esses políticos que estão levando a regulação para Conceição do Araguaia é uma estratégia levar agora, daí no ano político, traz de volta, para ganhar votos do povo humilde. Não, mas na verdade, essa estratégia ela já está acontecendo, né, Thelma? Porque já está acontecendo, porque já tem gente em Belém. Hoje eu ouvi falar na rádio, eu não ouvi o Alexandre, meu amigo Alexandre, mas já me contaram que hoje o ex-prefeito da cidade estava falando que está em Belém, batalhando para permanecer com a regulação e redenção. Gente, isso é piada. Tá. Né? Que ele está lá fazendo um ato que seria meu e do prefeito Iavé fazer. Na verdade, seu Mário Moreira, se eu não tivesse falado e tivesse questionado e dado o grito, a regulação ia dia 1º de julho e ninguém falaria nada. Tudo caladinho. Todo mundo calado. Então, seu Mário, é mentirosa essa informação do senhor. E outra, quem está dando todo o suporte e aporte para isso acontecer é a sua equipe, que o senhor colocou dentro do 12º centro. Então, o senhor sabia e o senhor estava de acordo. Então, agora mudar de palanque, porque está todo mundo nas redes sociais falando, desabafando, né? Falando o que está acontecendo. Aí agora o senhor mudar de pensamento, mudar de posicionamento, está errado. O senhor era contra a regulação permanecer em redenção. E é por isso que o senhor foi a favor que a regulação fosse para Conceição do Araguaia. E não existe nenhum documento revertendo a situação. Via de regra, vai para Conceição do Araguaia com o seu consentimento. Tá? Agora mudar de E agora dando de coitadinho. Por que será, olha essa pergunta, por que será que os nossos vereadores não estão se manifestando nas redes sociais? Até agora eu vi o Leonardo e o João Lúcio, e eu acho que foi só. Essas duas camisas, saúde e educação eu visto, jamais, saúde e educação eu visto. Estarei lá, Maria Otília Luciano. Um abraço, Maria Otília. Não sei, minha querida, eu também não vi, não, manifestação de vereadores, não. Tem que ir para a linha de frente, meus vereadores aí, né? Cleide, medicação. Semana passada, eu te liguei a respeito de um cidadão falando que não tinha medicamento nos postos de saúde. Certo. O que foi desmentido, inclusive documentado com fotos dos locais dos postos, que ele falou que era o Serrinha, né? E aí eu te liguei e falei, Cleide, o que está acontecendo? Ele falou, Thelma, pelo amor de Deus, chegou medicamento e tudo. E aí foi desmentido esse cidadão. Como é que está? Os remédios nos postos para suprir isso aí? Essa aí é quando chega remédio na secretaria, toda semana nós recebemos uma remessa de medicamentos, seja para os hospitais, para os 2 hospitais, o Pedro Paulo Barcauí, que é o materno-infantil, e o doutor Eiraci. Certo. Então, nós recebemos também medicamentos, né, isso comprados, através também dos programas, né, nós temos o programa da farmácia básica, onde nós recebemos R$32 mil para manter 11 postos de saúde. Quanto? 32? 32. A contrapartida tem que ser então grande. A contrapartida ela é muito alta do prefeito. Alto. Então nós recebemos também a manutenção do CAPS, né? Uhum. CAPS, Melhor em Casa. Então todos esses medicamentos eles chegam toda semana, né? Ou a cada 15 dias, na atenção básica a cada 15 dias, mas na rede hospitalar é remédio toda semana. No início, nós tivemos um problema sério com a licitação que aconteceu, porque nós estávamos tendo dificuldades, inclusive falamos aqui no seu programa, né? Eu informei o Ministério
público, quanto à dificuldade dos fornecedores fazer essa entrega dos medicamentos. E hoje nós temos poucas empresas fazendo essa entrega, mas estão entregando. Então, eu quero dizer para o cidadão, às vezes, o nosso volume de medicamentos em redenção, Thelma, é uma coisa de louco. Você não faz ideia o que nós realmente gastamos com medicamento, e a ordem do prefeito Iavé é não faltar. Mas acontece, às vezes você chega em alguma farmácia privada e você pergunta sobre um determinado tipo de medicamento. Sim. E às vezes você ouve o balconista dizer, não tem. Não tem por quê? Porque não pediram ou porque teve e acabou? Até na farmácia, né? Acontece. Até na farmácia acontece. Então, agora você imagina, nós atendemos hoje mais de 100 mil cartão SUS, né? A quantidade, o volume que é desses medicamentos. Então, às vezes, os postos maiores, que nós temos o Araguaia, nós temos o Serrinha, que o fluxo de medicamento é muito grande. Então, a gente entende que, às vezes, não tem num posto, mas tem no outro. Ou, às vezes, acabou um medicamento, mas vai chegar. E aí a pessoa já vai para a rede social e diz, não tem remédio nessa cidade. Não é que não tem remédio nessa cidade. Às vezes, falta um item. Mas a secretaria está de olho, nós estamos... Às vezes a pessoa está com a receita com 5 itens. Exato. Não tem. Não tem, aí mete a boca, mas para falar que os 4 tinha, não fala. E também nós temos uma lista, né? O SUS, ele tem a RENAME, que é uma lista nacional de medicamentos regulados, medicamentos preconizados pelo SUS. Então, às vezes, o cidadão, ele chega no posto e ele quer uma vitamina C, por exemplo, algum complexo vitamínico, ele não vai encontrar aquele medicamento. E às vezes ele fala, mas não tem medicamento. Não tem aquilo que ele procurou, porque não faz parte da RENAME, não faz parte dos medicamentos que é preconizados pelo SUS. Drummond, né? Eu acho que eu pronunciei seu nome correto. Thelma, estão querendo transferir para o Iavé e para a Cleide Mendes a ida da regulação para Conceição do Araguaia. Politicagem barata desse povo do PSDB. Cleide Mendes trabalha igual um gigante. Trabalha muito, Thelma. Eu falo sempre que a gente, secretário, não tem hora para almoçar, não tem hora para tomar café, não tem hora para dormir. Eu estou falando nesse momento, e quem está nos assistindo, muitos sabem disso, que já precisou de ligar para a secretária 1, 2, 4, 5 horas da manhã e a secretária atender. Então, trabalho de fato como um gigante, porque eu entendo que Deus, ele nos colocou nessa função para sermos auxílio, para sermos alívio das pessoas. Aquilo que está na minha competência fazer, eu vou fazer e vou brigar e vou para cima. Mas existem muitas coisas que nós somos limitados. Inclusive, falando em limitação, qual é o problema de não estar podendo receber equipamentos, investimentos por causa de dívidas? Thelma, existem umas coisas assim que a gente fica, sabe, tem hora que dá vontade de rir de umas coisas que acontecem. Não é de chorar, não, é de rir mesmo, porque é palhaçada. Às vezes o político, ele vai para o canal de televisão e ele fala o que quer, porque a boca é dele, né? E o canal de televisão é dele também. Mas assim, aqui eu tenho um documento, esse documento é do governo do estado do Pará. Sim. Eu protocolei agora em março uma solicitação de 2 equipamentos. Aqui. Eu solicitei de 2 equipamentos. Cadê Eu solicitei um equipamento, um foco cirúrgico para o Hospital Iraci, que nós precisamos trocar esse foco. E eu solicitei uma mesa cirúrgica. Não dá. Como que nós solicitamos? Eu estive em Belém, eu fui no almoxerifado, e nós vimos que tinha esses equipamentos no almoxerifado central disponível. Opa! Vou agora. Esse aí é o nosso hoje que precisa ser trocado. Esse é o quê? Esse aí é o nosso foco cirúrgico que precisa ser trocado o mais rápido possível. Sim. Então, eu vi que o governo do estado, que a CESPA, tinha esses aparelhos. Então, eu fiz a solicitação. Quando foi agora, eu recebi esse dossiê, esse documento, dizendo que há o item, que há a disponibilidade da secretária adjunta, doutora Heloísa, em fornecer esses equipamentos para o município de Redenção, que há interesse do secretário, doutor Vitor Mateus, em disponibilizar esses aparelhos para a Redenção, só que o município está impedido por causa de uma prestação de contas de 2005 e outra de 2010. 2005, quem que era o prefeito? Não lembro, não. 2010 era o Wagner Fontes. Então, falta a prestação de contas. Aí, não, tá aqui no documento, porque precisou de parecer jurídico. Está aqui, ó, Thelminha.
necessitou de parecer jurídico, e daí o parecer jurídico do governo do estado, da CESPA, foi: município de Redenção, lá em cima. Aí. Vocês não podem receber os equipamentos porque vocês não prestaram contas dos convênios realizados no ano de 2005 e no ano de 2010. Então agora quem puder me passar quem era o prefeito de 2005, 2010 é Wagner Fontes. Agora 2000, contas julgadas irregulares pelo TCE e não apresentou. 2005, JPC? Eu não tenho certeza. Pois é, então assim, ó, tá aí a situação do município, não estou podendo receber 2 equipamentos que são de extrema necessidade. As mãezinhas que utilizam o hospital materno-infantil sabem da cama que eu estou falando, da mesa cirúrgica que eu estou falando. Certo. Há o bem disponível no estado, mas o município não pode receber porque o município é veaco, né? O município não prestava contas. Então isso é tão sério. Aí eu gostaria de pedir, né, para a população de Redenção me ajudar, porque isso aqui, inclusive eu já estou mandando cópia para o Ministério Público também, para nos ajudar em relação a isso. Já pensou o município ficar penalizado porque os gestores não prestaram conta de convênios e hoje a gente fica nessa situação? E eu necessito, tem cirurgias agora para fazer, para retirada de pinos, né, e nós precisamos fazer o mais rápido possível, mas eu preciso do foco cirúrgico, né? Porque são cirurgias que necessitam de uma maior luminosidade, né? E eu preciso que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. É só esses 2 prefeitos que têm que resolver essa situação, dessa conta, dessa prestação de conta. Ficou pendente. Mandar um recado aí para esses prefeitos que eram, né, na época, resolver a situação lá dessa prestação de conta, gente. Aí, Thelma, vale ressaltar o seguinte: eu me respaldo em cima de documento, está aqui escrito, tá? Isso aqui é documento. Está aqui escrito pelos procuradores do Estado, tudo. Está aqui consultora jurídica, Flávia Moreira Rocha. Está aqui dia 10/4, foi o parecer jurídico dela. Então, assim, eu me respaldo em cima de documento. Está aqui o documento. Não está falando bobeira sem provar, não. Não falando bobeira, não. Quero mandar um abraço para o vereador Paulo CDE, que me mandou um áudio aqui, porque eu citei os vereadores aqui na mensagem da Maria Otília, e ele disse que é totalmente contra essa mudança da regulação, e dizendo que ele postou sim nas redes sociais dele e ele é contra. Então, um abraço para o vereador Paulo CDE. Eu espero você aqui, viu, Paulo, para me dar uma entrevista. Você ainda não veio sentar aqui na minha poltrona para a gente bater um papo. Te espero aqui. Boa tarde, Thelma. Eu queria saber se é verdade que o materno infantil vai sair do Capoava e vai lá para a UPA. A construção que abandonaram lá na Avenida Araguaia, Celina. É verdade? Olha só, Thelma, o Hospital Materno Infantil Dr. Pedro Paulo Barcauí é uma das maiores unidades de Redenção, a nossa maior unidade. Então, ali nós recebemos a criança, recebemos a grávida e também já a mãezinha em trabalho de parto. Então, é o serviço de pediatria, obstetrícia e ginecologia. E nós recebemos uma quantidade de pacientes enorme. Só quem frequenta o Hospital Materno Infantil sabe do que eu estou falando. O volume de atendimentos ali é gigantesco. Aquele espaço ali do materno infantil, para aquilo que nós estamos idealizando, para aquilo que o prefeito idealiza nos próximos 3 anos, não 4 anos, nos próximos 2 anos, por exemplo, é uma ampliação. Mas como é que nós vamos ampliar num espaço daquele que já está completamente... não há como. Teria que derrubar de novo, porque como é que eu vou criar uma lavanderia, como é que eu vou criar espaços da UCI, por exemplo, que foi criado, mas precisa de fazer uma ampliação maior. Então, o único espaço que nós teríamos para fazer a mudança do materno infantil seria, porque levar ele também para o Hospital Iraci, daria na mesma coisa, e levar o Iraci para um outro lugar. Não seria inviável, porque nós precisamos de espaço. Né? Para que nós tenhamos o raio-x implantado, para que nós tenhamos a CME implantada, para que a gente tenha o laboratório dentro. Então, a estrutura tem que ser grande. Nós temos que resolver a situação da unidade de pronto atendimento UPA, 24 horas de Redenção. Nós já estamos nesse processo de resolver, de informar para o governo federal que nós não temos condição de custear um serviço que hoje geraria em torno de R$800 mil por mês. Para manter a UPA. Para manter a UPA. Inviável. Fora o imbróglio que nunca resolveu, né?
do dinheiro que sumiu. Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, o sonho, quando ele vira pesadelo, tem que acordar. Tem que acordar. Você não adianta ficar dormindo, você tem que acordar. A UPA é um sonho desse, que virou pesadelo. E que nós temos que acordar. Hoje o nosso maior desejo é transformar a UPA em um hospital materno-infantil Dr. Pedro Paulo Barcauí, com toda a estrutura, um hospital lindo, moderno, que inclusive já recebeu a nossa secretária adjunta, doutora Heloísa, já recebeu o nosso deputado Joaquim Passarinho, que concordam. E daí, como membro da CIB, como membro do Conselho Intergestores Bipartite, o que eu ouço de todos os secretários dos 145 municípios, 145 com redenção, é que é inviável. Hoje existem UPAs pelo estado do Pará, Marabá, Moju, Breves, que estão fechando, não tem como inaugurar o serviço. O governo federal não tem dinheiro novo para injetar nesses serviços. Foi criada agora, foi lançada uma portaria 1010 que diminui a quantidade da equipe dentro da unidade de pronto atendimento. Mas isso continua sendo inviável. Porque até habilitar esse serviço, o município vai ter que sofrer sozinho, Thelma. E isso gira em torno de 1 ano até 2 anos para poder habilitar. Então, nós vamos pegar um serviço que ele já existe. Um hospital que necessita de espaço. Rede cegonha totalmente implantada, o serviço de UCI totalmente implantado, sala para ambulatório, os leitos de internação completamente humanizados para atender a nossa população. População de Redenção, sonha comigo. E é um sonho que eu gostaria que você colocasse debaixo do seu joelhinho, para orar comigo. Eu olho para aquela UPA hoje, eu não vejo uma obra abandonada, mas eu vejo uma obra que vai se tornar um lugar que vai acolher as nossas crianças, que vai acolher as nossas mães, que vai acolher as nossas mulheres. A criança vai ter direito de nascer com a companhia do pai, porque hoje dentro do materno-infantil é muito pequeno para a gente garantir o pai dentro da sala de parto para receber o seu filho. Tem que tirar o enfermeiro lá de dentro, tem que tirar o anestesista lá de dentro, tem que tirar o técnico lá de dentro. Como é que eu faço? Impossível tirar uma parte da equipe para o pai entrar. E às vezes a equipe tem que estar tão estruturada, porque às vezes o pai, quando ele entra, que ele vê a mãe, né, a criança nascendo, a mulher chocando, ele cai duro no chão, desmaia. E aí eu tenho uma equipe. Aí tem que socorrer o pai. Vira aquele transtorno. Mas um hospital que vai ter 2 salas cirúrgicas completamente ampliadas, preparadas para atender. Isso eu não estou falando para daqui 4 anos, não. Agora, em julho, nós já vamos passar pelo conselho, a propósito. O conselho aprovando, conselheiros de redenção, me ajudem nesse processo. O conselho aprovando a mudança do hospital para a unidade UPA. Nós vamos para a CIR, para a Comissão Intergestores Regional. Passou pela CIR, nós vamos para a CIB. Mas isso, até agosto, eu quero estar resolvida para a gente começar a obra o mais rápido possível. Queria saber da dona Cleide quando vai ser arrumada a máquina de raio-x do Iraci, pois me disseram que era dia 20. Eu fui lá e nada. Já tem mais esse mês, há mais de 1 mês essa situação. Verdade. Mel. Verdade, Mel. Mel, eu não fecho os olhos para o problema não, tá, Mel? Da mesma forma que vocês sofrem em casa, eu também sofro. Porque eu não sofro por causa de um paciente, mas eu sofro por vários pacientes que necessitam do serviço. Semana passada, o nosso serviço, o Pica-Pau, que é o nosso raio-x móvel, ele ficou pronto, graças a Deus. Então, ele já está funcionando, o raio-x móvel. Então, para esses serviços imediatos de extremidades, nós já estamos fazendo no Hospital Iraci para quem está em casa. Extremidades é o quê? Mão, cotovelo, não tem como a gente fazer do abdômen, né? Ah, tá. Não tem como fazer do abdômen, mas perna, de extremidades, extremidades. Pode fazer. Então, mas aí eu já tive uma informação, nós já fomos informados pela Philips, que é a empresa que vendeu o raio-x, né, o grande, moderno, que dia 26 agora chega a placa em Redenção. Então, dia 26, eu espero em Deus que esse problema vai ser resolvido e o nosso dia cidadão... Dia 26 é hoje. Hoje é 26? É. Então, hoje é dia... Gente do céu. 26. Então, pronto, chega hoje, viu, gente? Chega hoje a placa do equipamento Philips. Então, né? E a gente vai resolver. Boa tarde, Thelma. Eu adoro o seu programa. Eu quero parabenizar o prefeito Iavé pela administração dele. Graças a Deus, nunca faltou remédio que minha mãe pega no hospital todo mês. Opa. Aquele tal de Wagner Fonte só sabe falar besteira, ele nunca não fez nada para a nossa cidade. Parabéns, prefeito Iavé, assina Daiane.
Eu agradeço a sua mensagem, Daiane. Que bom. Prefeito Iavé, realmente assim, Thelma, o secretário ele consegue ir até onde o prefeito deixa, né? Não adianta o secretário ele tentar viver no mundo de Bob, no fantástico mundo de Bob, pensando, né? Ele tem que ir até onde o prefeito permite. E o Iavé, ele permite o secretário sonhar, ele permite o secretário fazer. Então, quando eu passo para o Iavé, existe essa possibilidade. O que você acha? Dá certo? Funciona? Vai melhorar? Vai. Então, vai em frente. Tá certo. Ô, Cleide, tem perguntas aqui em referente ao carro fumacê. Sim. E o Diminhas, lá do Pocimaru, perguntou se é possível, se tem como a sociedade civil, né, adquirir um carro. Até onde isso pode, não pode. Porque quando o carro fumacê veio para a cidade, ele cumpriu o prazo que era para a meta. Uhum. E são quantos carros? Você tem essa informação para atender toda a região? Na região do Araguaia, se eu não me engano, são 2 veículos. Só 2? Eu achava que era 4. Agora, Thelma, é interessante o seguinte. Dentro do SUS, todos os serviços eles são normatizados. Existe um protocolo. Para cada serviço, existe um protocolo. Então, uma comissão técnica avalia o serviço, né, executa o serviço, cria o serviço, executa o serviço. Então, isso com base em estudos de viabilidade, de impacto. Então, tudo isso tem que ser analisado. No meu entendimento, até onde eu tenho informação, né, o veneno que se usa no carro fumacê, ele é extremamente tóxico. E é um veneno, um produto que tem que ter uma autorização para ser usada. É de controle, de uso controlado. Então, não é qualquer pessoa, entendam, não é qualquer profissional que pode manusear aquele tipo de veneno. Então, mas eu posso estar buscando essa informação, viu, de mim, cidadão de Redenção. Eu posso, porque eu também falei de Redenção, da Secretaria Municipal de Saúde, ter um veículo desse. Então, eu espero que nas próximas chuvas a gente já tenha avançado e, se for permitido a Secretaria Municipal de Saúde ter 1 ou 2 veículos desse para resolver o nosso problema, nós vamos correr atrás. Mas, até onde eu sei, o controle desse medicamento, do veneno, é só do Estado, e que o Estado que pode realmente, de fato, oferecer esse serviço. Boa tarde, eu quero parabenizar a Cleide pelo posicionamento e atuação na nossa saúde. Também sou contra essa politicagem que estão fazendo. Estamos juntos. Vamos para a manifestação popular. Beijo para vocês duas lindas. Alexandra. Opa, obrigada. Obrigada, Alexandra. Mandar um abraço para o pessoal dos postos de saúde, para o hospital, os diretores do Hospital Iraci, do Materno Infantil. Está todo mundo assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência, viu? Um abraço para todos os profissionais aí da saúde que estão acompanhando a chefa! E tem um ali que se manifestou também. Thelma, eu tenho muito orgulho da minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe de amigos, né, pessoas muito queridas, que já viveram muitas situações comigo ali dentro da saúde. Na época que nós descobrimos o câncer na minha mãe, todos eles, né, foi aquele sustento, aquele apoio. Alguns iam em casa, por exemplo, fazer curativos na minha mãe em casa, sem cobrar absolutamente nada. Então, hoje, assim, eles participam da minha vida como um todo. Eles sabem muito bem que a minha sala não fica trancada, a minha sala está sempre aberta. A Ivani tem uma dificuldade seríssima de fazer reunião, porque sempre tem um que abre a porta, e eu digo para eles, abram a porta e entram, né? Porque aqui a casa é de vocês e eu gosto de todo mundo. Eu sou galinha choca. Eu gosto de todo mundo ali de baixinho, conversando e me apoiando, e também puxando a minha orelha quando algum assunto for tratado e que, de repente, não é de acordo como eles gostariam que fosse. Eu quero dar um beijo aqui, agradecer a presença da Ivani Lisboa e da Rose Brito, aqui nos nossos estúdios, acompanhando a Cleide. A Rose é minha companheira de Belém. Geralmente, quando eu estou em Belém, a Rose está junto, coincide, porque a Rose é aquela reguladora que ela não se contenta aqui. Ela vai lá em Belém, entra dentro da Santa Casa, entra dentro do Ofir Loyola,
Inclusive, ela gravou um vídeo, né? Que eu postei nas minhas redes sociais, Isso. no meu Facebook, e o bicho bombou, tá bombando. Então a Rose é uma reguladora que realmente ela faz o papel dela. Ela tem propriedade em falar sobre regulação, mas entende, não é qualquer bobeirinha, não. Entende. Ô, Cleide, a gente está assim com o tempo estouradérrimo, porque agora tem que ir em cima da hora. Mas aí nós temos muita coisa para falar ainda, não deu tempo. Mas tinha uma pergunta que se eu não fizer essa pergunta, eu não durmo. Então vai lá, vamos lá. Eu vou falar o nome porque eu sou mulher de falar as coisas e dar nome aos bois. Vai lá. Eu ouvi o Mário Moreira dizendo que veio 2,5 milhões para a saúde de redenção. Esse dinheiro veio, para onde que ele foi? Cadê? Veio? Né? Eu acho interessante essas pessoas, eles dizerem assim, porque a saúde, o Thelma, de repasses do governo federal, ela recebe mais de 1 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão por mês. Aí existe a contrapartida do município e existe alguns incentivos do governo do Pará, né, para o SAMU e também para a farmácia básica. Então, quando a gente faz todo o ajuntamento do recurso, dá um pouco mais de 2 milhões. Certo. Mas as pessoas, elas esquecem que nós temos 2 hospitais funcionando 24 horas. As pessoas esquecem que nós temos serviços de laboratório funcionando em tempo integral. Porque quando a porta está fechada às 14 horas, não significa que a equipe foi para casa. A equipe está lá dentro fazendo os exames e acompanhando todo o processo. As pessoas esquecem que nós temos 30 serviços funcionando em redenção direto, sem parar. E aí nós temos os postos de saúde com médicos, nós temos o CAPS, nós temos o NASF, nós temos o SAMU, e o SAMU não para, e vocês sabem disso muito bem. Agora, eu quero crer que esse dinheiro que o Mário está falando são dinheiros de emenda parlamentares. E, de fato, na gestão do prefeito Iavé, o Iavé disse assim: Cleide, vamos sair da nossa área de conforto e vamos para a batalha, vamos para a luta. E daí eles esquecem que a gente vai para Belém e fica até altas horas sem dormir, procurando apoio. Que não tem hora para comer, viu? Não tem hora para dormir. Quando a gente vai para Brasília, eu quero que vocês um dia vejam os meus pés, como eles ficam de calos. Batendo na porta de gabinete, dizendo: deputado, nós temos uma unidade lá que precisa de incentivo, que precisa de apoio. E daí nós conseguimos, de emenda parlamentar, quase 2 milhões esse ano, em um curto espaço de tempo, que deu para a gente poder conversar e ir atrás. Agora, existe sim, e eu quero detalhar o que ele está falando, pode ser que ele esteja falando sobre isso, que nós conseguimos, existe o recurso do SER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que a gente vai inaugurar esse SER esse ano, eu creio. Então, na nossa conta existe mais de 1,5 milhão aplicado, porque quando chega dinheiro lá, a gente aplica ele para poder render mais um pouquinho. Só para você ter ideia, Thelma, uma aplicação que nós fizemos de uma emenda parlamentar que estava na conta, nós conseguimos 50 mil reais de diferença, porque ficou aplicado, o dinheiro rendeu. Então, dá para a gente comprar, fui no Fundo Nacional de Saúde, para pegar um documento que eu pudesse utilizar esse dinheiro que ficou aplicado. Está disponível. Então, nós temos mais de 1,5 milhão que entrou nas nossas contas. Existe mais de 600 mil reais que foi agora disponibilizado para os postos de saúde que foram construídos. Então, é para equipar esses postos de saúde. O processo licitatório já está acontecendo. Então, esses dinheiros de emenda parlamentar, eles entram, mas eles acontecem de forma específica. Ou algum prefeito usava esse dinheiro de forma contrária, ou usava esse dinheiro para pagar coisas que não era permitido, desvio de finalidade, que um dia, tem muitos secretários aí que tem que devolver dinheiro porque pegaram o dinheiro e utilizaram ele para outra coisa. Está entendendo? Então, eu quero deixar muito bem para o Mário. Se esse dinheiro entrou na nossa conta para o SER, para equipar os hospitais, para equipar as nossas unidades de saúde, ele vai ser utilizado para isso. Eu não vou usar esse dinheiro para comprar outra coisa, quer que seja, porque senão eu vou estar utilizando o dinheiro de forma incorreta, e eu não vou colocar o meu nome para depois aí as pessoas falar que eu estou fazendo rolo, e não é da minha competência, não é de mim fazer isso. Caráter, né? Não é do meu caráter, exato. Eu vou fazer a última pergunta. Tá bom. Tem muita coisa, né? Gente, não é nem para falar de TFD. Pois é, menina. Porque você vai ter que voltar aqui. O TFD é que dá pano para manga, né? Segunda-feira que vem você está aqui? Na cidade?
eu tenho que dar uma olhadinha. Pessoal, quando eu estou viajando, tenho certeza absoluta. É secando as canelas atrás de benefício para a redenção. É, porque tem muita coisa que a gente tem que falar. Casa de apoio, TF, nossa, muita coisa. Muita coisa. Mas hoje não dá tempo mais. Cleide. Cleide Mendes, por que as pessoas têm que ir 4h30 da manhã para pegar a ficha para o dentista lá no postinho da Vila da Pedra? Terrível. Tá muito ruim as pessoas de madrugada para pegar a ficha para os dentistas. Só pega na segunda-feira e só tem 25 fichas. Nós ficamos com medo lá por causa de ladrão. Agradeço, Thelma, você fazer a minha pergunta. Minha querida, pena que você não colocou o nome, mas está feita a sua pergunta. Agora, Thelma, é um hábito, né, do cidadão acordar de madrugada e ir para a fila. E ele fala assim, secretária, mas é um hábito, porque tem que ser assim, porque se não for dessa forma, a gente não consegue senha. Entenda uma coisa, cidadão de redenção, eu também sou contra essa questão de ir de madrugada para ficar, para pegar uma ficha, pegar uma senha. Eu também discordo disso. Agora, entenda uma coisa, que no governo do prefeito Iavé, nós estamos estudando de todas as formas para impedir esse tipo de hábito, para a gente parar por aí. Por exemplo, laboratório municipal. A partir agora de agosto, a gente já descentraliza o hospital, o laboratório municipal. Nós teremos 3 pontos de coleta. Além do laboratório municipal, nós ainda teremos 3 postos de saúde que irão fazer as coletas de exames, as coletas do material, encaminhado para o laboratório, e depois o paciente ele vai receber esses resultados. Então, o paciente ele não vai ter mais, o cidadão não vai ter mais que ficar na porta do nosso laboratório de madrugada. Então, vai ter os postos de saúde que ele vai ser encaminhado, que ele vai poder fazer o exame dele e, de forma tranquila, receber o resultado. Agora, é importante a gente dizer uma coisa. Que para trabalhar com saúde, Thelma, tem que ter a misericórdia de Jesus. Tem que ter o olhar de Jesus. E é isso que eu peço todos os dias, cidadão. Jesus, que eu possa olhar para o cidadão com os seus olhos. Porque se não for com misericórdia, você não consegue ajudar as pessoas. Porque os recursos, por mais que o seu Mário Moreira diz que são muitos, eles são limitados. Não dá para atender uma população tão grande como Redenção, e ainda existem os 14 municípios da região que têm essa cidade como sua referência. Então, hoje, o que a gente ganha para a Redenção, a gente acaba dividindo para os municípios vizinhos, porque eles também precisam. Então, é olhar com misericórdia, é olhar com amor. E eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma mentira do meu coração. Essa semana, conversando com Deus, eu disse, Deus, a partir do momento que o Senhor vê que eu sou pedra de tropeço na vida do meu povo, porque eu represento um povo, que o Senhor me tire. Não deixa eu ser chicote, não deixa eu ser açoite, não deixa eu ser pedra na vida das pessoas, mas que eu seja canal de bênção, que eu seja luz. E assim tem sido. No dia que eu sair daquela Secretaria de Saúde, já falei para o prefeito isso, vai ser pela vontade de Deus. O Senhor tenha me arrancado de lá. Muito obrigado pela sua presença. Foi Hoje bom. você vai levar a caneca. Que legal! Caneca patrocinada pela doutora Bárbara Branco. Lindas, viu que linda? Nossa, linda! Aí essa caneca é Nossa, sua. tomar café com leite ninho. Delícia. É ótimo. Vou tomar. Que bom. Obrigada Thelma. pela sua presença. Obrigada. Aqui, tá bom? Obrigada a você. Vamos ver se segunda-feira você tá na cidade? Ok. Porque aí você vem e a gente arremata tudo. Tá bom, mas Thelma, eu quero te agradecer. Eu quero dizer pro cidadão o seguinte: a Thelma, ela são os olhos de vocês. Viu? A Thelma é uma das pessoas que me cobra. Cleide, o que é que está acontecendo? Ela já liga assim, ó. Cleide, o que é que está acontecendo? Cleide, me fala isso aqui. E ela quer a resposta. Então, assim, entendam. Aqui é uma representante de vocês que tem livre acesso a nós, que cobra, que questiona. Não passa a mão na cabeça, não. A Thelma não nos alisa. Mas eu tenho certeza que ela, como representante de vocês, está fazendo o trabalho muito bem feito. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo as suas perguntas. Lamento profundamente não ter feito todas aqui, mas eu, na medida do possível, fiz sim. Tchau, Redenção. Você é um espelho.